No vídeo de hoje, vamos analisar algumas circunstâncias nebulosas e até polêmicas que deixaram dúvidas e muitas suspeitas sobre a morte de alguns famosos. Fala, noventistas! Aqui é o Norte, começando com uma das figuras mais polêmicas, ao mesmo tempo amadas e odiadas da história da nossa televisão brasileira. O apresentador, estilista e deputado federal Clodovil Hernandes. O Clô fez a sua carreira na moda e na TV e ficou conhecido no Brasil inteiro pelo seu jeito irreverente, sincero e sem papas na língua. Eu saí brigado em todas as emissoras que eu trabalhei, mas é porque eu burramente defendi os interesses do proprietário. Em 2006, quando entrou para a política, Clodovil já vinha sofrendo problemas de saúde, como um tumor maligno na próstata que foi retirado no ano anterior, seguido de um AVC em 2007. No ano seguinte, fez mais uma cirurgia na próstata. No dia 16 de março de 2009, sofreu outro AVC, que o deixou na UTI em estado grave. Clodovil faleceu no dia seguinte, deixando o Brasil inteiro de luto. Mas eu adoraria que Deus me levasse embora. Esse mundo virou uma merda. Eu quero que Deus me leve? Mas eu adoraria ir embora Agora? daqui, mas eu não vou. Claro, pra mim podia ser hoje. Que isso, Querido, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho conta prestar nenhum com Deus. Eu não fiz nada de sujo nessa vida. Acontece que durante a sua carreira política, o Clodovil também fez bastante inimigos. Um dos seus projetos, por exemplo, pedia a redução do número de deputados na Câmara. Eu pretendo diminuir o número de deputados na Câmara dos Deputados Federais. Mas não sou eu que pretendo. É uma necessidade premente. É muita gente, é muita despesa, é muito tudo, é muito isso e muito desentendimento. Ele também fazia duras críticas aos políticos em seus discursos. Eu não sei o que é decoro com um barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse algar? Porque parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quando as pessoas estão falando. E também em entrevistas para a TV. Deputado federal trabalha muito? Trabalha nada. Anda muito pra lá e pra cá nos corredores do nada. Todo esse clima pesado que ele viveu em Brasília fez com que alguns amigos íntimos e até ex-funcionários acreditassem que, na verdade, a causa da morte não foi um AVC, mas sim que Clodovil teria sido assassinado. Eu acho que são duas hipóteses. Ou é um assassinato com fundo político, com alguém que não gostava dele, que ele estava criando casos lá em Brasília e tudo. Ou então ele foi assassinado por um garoto de programa. Porque ele estava varrendo a cidade, o elenco todo já tinha passado pela casa. O que não tem nada demais, cada um faz o que quer. Uma suposta descoberta de um esquema de corrupção dentro do gabinete do Clodovil, sem que ele soubesse, também poderia ser um dos motivos. O Clodovil recebeu um dossiê de uma assessora dele comprovando desvios no gabinete. E era, pelo que ela me disse, desvios milionários. E o Clodovil ficou muito abalado com isso. Ele ficou muito nervoso. E na segunda-feira, segundo ela, segundo a Renata, o Clodovil iria exonerar praticamente toda a equipe dele. E ele morreu. Outra pessoa também, que também foi assessora do Clodovil, que eu também prefiro não citar o nome, que mora em Ubatuba, e ela também confirmou essa história. Uma funcionária do Clodovil que vivia com ele foi a primeira pessoa, juntamente com seu marido, que também era funcionário, a encontrar o Clodovil caído no chão. Ela relata que na noite anterior, o Clodovil recebeu uma pessoa que era de Brasília e na manhã, quando ela encontrou o corpo, ela achou estranho que o quarto estava todo revirado. Quando cheguei até o quarto, eu vi que ele não estava deitado no chão, ele estava caído no chão. E que as coisas no quarto estavam fora de lugar. Quais coisas? O banquinho que ficava do lado da cama dele, e com o telefone, estava fora do lugar, estava caído como se ele tivesse tentado alcançar. Tinha mancha de sangue no tapete, o tapete era claro, e ele tinha um hematoma muito grande na testa. Ela também acredita que Clodovil pode ter sido assassinado. Ele pode ter sido vítima de um assassinato, de uma tentativa, né? Por quê? Assassinato. Porque ele tinha muito dinheiro, tinha muitas pessoas que tinham interesse no dinheiro nos dinheiros que ele tinha para receber. Inclusive de uma grande emissora, ele tinha recebido, já tinha sido liberado os valores, mas ele não tinha pego ainda nenhum dinheiro em espécie, de mais de 3 milhões. Já a causa oficial da sua morte foi mesmo um AVC, apesar desse tema ainda gerar controvérsias e discussões até hoje. Mas e você, qual a sua opinião sobre esse caso extremamente polêmico? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O ator e humorista Mauro Gonçalves, o eterno Zacarias, entrou para os Trapalhões em 74, se tornando assim o quarto e último membro a entrar para o time.
Ele brilhou ao lado dos seus amigos com seu humor contagiante e um jeito ingênuo e sempre divertido. E virei palhaço. Mas ali no finalzinho dos anos 80, Zacarias ficou muito doente e pediu para ser afastado da TV. Ele não queria ser visto pelas câmeras em um estado de saúde bastante debilitado. Nessa época, o que foi divulgado é que Zacarias começou a fazer um regime para perder peso, mas a sua alimentação era tão restrita que ele acabou perdendo 20 quilos e teve anemia. Com uma aparência bem pálida e cada vez mais magro, começaram a surgir boatos de que na verdade ele poderia ter contraído o vírus da AIDS. Em paralelo a isso, o ator passou a viver isolado em sua casa no meio do mato, não recebia mais nem os companheiros de trabalho e cancelou todos os compromissos da carreira. Esse comercial que a gente vai ver agora foi o último gravado pelo Zacarias. Atrapalhada só na TV, mas na hora do vamos ver, Hidrocenter. Pra Hidrocenter, eu tiro a minha peruca. Zacarias passou tanto tempo isolado que seus amigos os Trapalhões começaram a ficar preocupados. Com o programa prestes a voltar de férias, Didi, Dedé e Mussum resolveram pegar o carro e aparecer na casa do Zacarias sem avisar. Nessa entrevista, Dedé conta que teve um choque ao ver o amigo. Tinha um quintalzinho assim, uma escadinha. Quando ele abriu a porta, ele viu a gente. Aí não deu pra... Tava pele e osso. Tava desfigurado. Nós falamos, pô, não é possível e tal. Aí falou, não, levar para o hospital. Vamos levar para o hospital. Aí ele só saiu dali para o hospital, mas aí não teve volta. Zacarias foi então internado e na sequência os médicos afirmaram que o seu estado de saúde era gravíssimo. A partir daí, várias informações começaram a surgir bem desencontradas. Didi, Dedé e Mussum passaram a se recusar a dar informações sobre o seu estado de saúde. Surgiram rumores de que o Zacarias foi levado para os Estados Unidos para fazer um tratamento contra a AIDS. Já alguns familiares negaram que o humorista tinha AIDS, que ele estava apenas com uma crise de estresse, enquanto outros chegaram a afirmar que ele tinha um câncer, o que foi desmentido depois. Vale lembrar que 1990 era ainda um ano de auge dos casos de AIDS pelo mundo, que infelizmente tirou a vida de muitas pessoas. Nos próximos dias, nos próximos meses, no próximo ano, milhares de pessoas vão pegar AIDS e vão morrer. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Foi então que no dia 18 de março de 1990, Zacarias faleceu aos 59 anos depois de passar 9 dias internado. Muitos jornais foram categóricos em afirmar que ele morreu em decorrência da AIDS. Apesar disso, a causa oficial divulgada pelos médicos foi insuficiência respiratória. Zacarias estava internado há 9 dias com uma infecção respiratória aqui nesta clínica que fica na zona sul do Rio. Zacarias morreu hoje às 11h25 da manhã e, segundo o laudo médico, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Até hoje, mais de 30 anos depois, a causa da morte do humorista ainda gera debates e discussões. Rafael Spaca, autor do documentário ainda não lançado Trapalhadas Sem Fim, afirma que Zacarias teria falecido mesmo por causa da AIDS, mas essa informação estaria razoável no atestado de óbito do ator. O que, segundo alguns relatos, poderia ter sido uma exigência de alguns empresários, porque essa informação poderia atrapalhar a carreira dos outros trapalhões. Na certidão aqui, tem a insuficiência respiratória, síndrome da angústia respiratória, infecção respiratória, e você vê que aqui na última parte... tem uma espécie de rasura escondendo. Nós fomos atrás do infectologista que tratou do Zacarias. Para tentar entender o que foi isso. E o que foi isso? O cara não deu entrevista. Independente da causa da morte em si, o que fica é o sentimento de tristeza e muita saudade de um dos maiores e mais carismáticos humoristas que esse país já teve. Tem mais ver, companheiro? Até, amigão. Adeus, Mauro Gonçalves. Bom, agora vamos falar de uma das minhas cantoras preferidas até hoje, Cássia Eller. A carioca começou a cantar na década de 80 e trilhou uma carreira de sucesso com 13 discos lançados, 6 DVDs e dezenas de prêmios e músicas que foram trilhas de novelas. E seu telefone irá tocar. Mas, infelizmente, Cássia Eller nos deixou no auge da sua carreira, no dia 29 de dezembro de 2001. De certa forma, dá pra dizer que o sucesso que ela batalhou tanto pra conseguir pode ter sido um dos fatores que influenciaram na sua morte. O
que acontece é que depois de passar muito perrengue financeiro, as coisas melhoraram na sua carreira. Ela passou a ganhar um bom dinheiro, veio a fama e a Cássia sentiu que precisava ajudar a família. E passou então a trabalhar de um jeito insano, ela trabalhava muito sem parar. Só pra você ter uma ideia, nos seus últimos 7 meses, a Cássia fez mais de 100 shows, o que a deixou num estado assim totalmente esgotada. Isso acabou levando a cantora a ter várias crises de estresse, raiva e ansiedade. Só que por ela já ter tido abertamente que já foi usuária de cocaína no passado, logo depois da sua morte, os maiores veículos de comunicação no Brasil começaram a divulgar que a cantora teria morrido por causa de uma overdose. Segundo os médicos, Cássia Eller sofreu uma intoxicação exógena, ou seja, morreu pelo consumo excessivo de alguma droga ainda não identificada. Rapidamente, mesmo sem uma causa oficial ainda não divulgada, os jornais continuavam alegando categoricamente que Cássia Eller morreu de overdose, como é o caso dessa capa absurda da revista Veja. Antes mesmo da causa oficial ser divulgada, os parentes e amigos próximos da Cássia vieram a público para desmentir essa história, alegando que ela não tinha morrido de overdose. Agora há pouco, a irmã de Cássia Eller, Carla, negou que a morte de Cássia esteja relacionada com o consumo de drogas. A gente não quer fazer nenhum comentário a respeito disso, porque a gente tem certeza que não foi isso que aconteceu e por isso houve uma polêmica. Não acredito não foi isso. Não foi isso. A Cássia estava trabalhando há muitos meses, 6, 7 meses, direto, sem descanso, sem nada. Tinha 2 ou às vezes 1 dia de folga por semana, viajando muito tempo fora de casa, cansada. O quadro dela era de estafa. Meses antes, a Cássia Eller deu uma entrevista para Marie Claire, onde disse que estava sóbria fazia 2 anos e que resolveu se livrar das drogas porque já não aguentava mais ficar irritado o tempo todo. Ela também sentia muita rouquidão e principalmente fez isso por conta do relacionamento com o seu filho, o Chicão. Eu andava irritada pra caramba, foi muito bom ter ido me tratar. Minha convivência em casa melhorou, fiquei bem com meus amigos e dei um salto no trabalho. Antes, só queria saber de farra. E só 26 dias depois da sua morte é que finalmente a verdade veio à tona, como conta aqui o grande Júlio Ettore. Até que no dia 24 de janeiro de 2002, a Folha de São Paulo, que também tinha embarcado na tese da overdose, agora trouxe a verdade. Droga não aparece em exame de Cássia Eller. A única substância encontrada foi xilocaína, um tipo de anestésico dado a Cássia na clínica. O IML, enfim, concluiu que Cássia não teve overdose coisa nenhuma. No dia 1º de fevereiro, a Folha noticiou: IML afirma que infarto matou Cássia Eller. Apesar de todas as comprovações, tanto dos médicos como do próprio IML, a mesma mídia que fez dezenas de matérias mentirosas sobre o motivo da morte da Cássia Eller não teve a mesma energia para desmentir depois, soltando só algumas notas discretas. Mas foram essas reportagens sem nenhum embasamento que tornaram a morte da cantora suspeita até para a polícia, que passou a investigar o caso, mas depois também concluiu que ela teve uma morte natural. Por conta disso, o falecimento de uma das maiores cantoras do Brasil foi considerado suspeito e ficou marcado por polêmicas e mentiras. Mas nunca é tarde pra gente saber a verdade. Sem saber, pra sempre acaba. Agora ela que também dispensa apresentações. Gal Costa fez história na música popular brasileira numa carreira recheada de sucessos inesquecíveis. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Mas, para tristeza dos brasileiros, a cantora faleceu em 2022 aos 77 anos de idade. Mas a sua morte, além de comoção nacional, deixou também muitas dúvidas. Segundo o advogado do filho da cantora, a ex-companheira e também empresária da Gal, a Vilma Petrillo, proibiu que qualquer autópsia fosse feita para maiores esclarecimentos e ordenou que o corpo fosse imediatamente sepultado em um jazigo particular de acesso totalmente restrito. O SAMU chegou, olharam o corpo da minha mãe, todo assim, viram que tinha umas manchas vermelhas em alguns pontos, e eles mesmos falaram: quando tem essa mancha é porque o coração parou de funcionar, parou de bater. O depoimento da Vilma também foi marcado por algumas contradições. Quem atestou a morte dela? Foi o SAMU. Eu sou a médica do SAMU. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o atestado de óbito não foi fornecido pelo SAMU e a equipe em situação de óbito deverá obrigatoriamente constatá-lo, não
atestá-lo. O fato do corpo não ter passado pelo IML e a médica que emitiu a certidão de óbito não querer dar entrevista também contribuíram para que essa história ficasse ainda mais estranha. Procuramos a médica. Ela não quis falar, alegando questões éticas. Aí eles começaram a conversar ali entre médicos, que eu comecei a chorar muito, lá no meu quarto, quando eu ouvi que deu óbito. Aí eu dei uma saída porque eu precisava respirar. Aí eu não sei o que aconteceu, mas minha mãe ficou lá na cama dela, morta, até o dia de ser levada para o sepultamento. O corpo de Gal foi direto de sua casa para o velório. Em uma situação como essa, de morte em casa, normalmente o corpo passa antes pelo IML ou pelo sistema de verificação de óbito para identificar a causa da morte. Mas Vilma não quis que a autópsia fosse feita. O filho da artista só conseguiu saber a causa oficial da morte da mãe depois de muitos meses. Um infarto agudo no miocárdio, assim como neoplasia maligna na cabeça e no pescoço. Mas se era esse a causa da morte, pra que tentar esconder, né? Recentemente, a revista Piauí divulgou uma matéria entrevistando algumas pessoas próximas da Gal, que alegaram que a Vilma assediava moralmente tanto a cantora como funcionários envolvidos na produção dos shows da Gal. Além disso, uma coisa que chama atenção é que a empresária afirmou ao Fantástico que a herança deixada pela artista era pequena. Mas uma apuração estima que o valor da herança seja aproximadamente aí 30 milhões de reais. Pra piorar toda essa situação, Gabriel, filho da Gal, e a empresária Vilma brigam na justiça para decidir quem terá direito à herança. Elas sim tiveram uma relação bem breve. Bem breve. E ela virou empresária da minha mãe. Realmente. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento além da amizade e trabalho. Vocês nunca deixaram de ser casal? Nunca. Nunca? Pode ser que a sua mãe também não quisesse mostrar que ela tinha um relacionamento afetivo? Não acho. Até porque todos os dias elas brigavam. Todos os dias elas brigavam feio. A relação sua e da Gal era uma relação harmoniosa? Muito. Muito. A gente quase não brigava. Você acha que a Vilma manipulava emocionalmente a sua mãe? Muito. Muito. Totalmente. Minha mãe era uma pessoa muito boa. Então ela não conseguia deixar a Vilma, porque a Vilma não tinha pra onde ir também. A Vilma não tinha dinheiro pra onde ir. Te amando no meu canto, diga que está feliz, que daqui eu vou me virando. Mas e você, sabia desses casos polêmicos, nebulosos que a gente falou no vídeo de hoje? Qual a sua opinião sobre eles? Deixa aqui nos comentários que, como sempre, a sua opinião enriquece demais o conteúdo desse canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com todo mundo. Lembrando, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e assim tornar-se um noventista. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!